Vem comigo ver qual é o momento correto de se fazer o primeiro banho no cachorro filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai ver quando que é indicado fazer o primeiro banho no cachorro filhote. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Quase todas as vezes que eu vou iniciar um protocolo de vacinação num cachorrinho filhote, o tutor me pergunta: eu já posso dar banho no filhote? Ou se não, quando que eu posso dar banho no filhote? Vamos combinar, né, gente? Um cachorrinho filhotinho, limpinho, cheirosinho, é tudo de bom, não é mesmo? Good morning. Oh, so pretty. Mas existem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai dar banho no animal. Principalmente quando esse animal é um filhotinho, que ainda não tem as suas defesas tão bem desenvolvidas, seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. O primeiro fator que a gente tem que levar em consideração quando vai dar o primeiro banho no cãozinho é o fator local. Onde que a gente vai dar banho nesse animal? Basicamente a gente tem duas opções. Ou levar esse animal para tomar banho no pet shop ou dar o banho em casa. Para poder escolher o local que a gente vai dar banho no animal, é interessante a gente pensar no fator estresse. Mas não só estresse psicológico, mas também fisiológico. Já que nessa fase da vida do animal, o seu sistema imunológico ainda não está completamente desenvolvido. Quando a gente leva esse filhotinho para tomar banho num pet shop, a pessoa que vai atender o nosso animal é uma pessoa que já está treinada, uma pessoa que estudou para isso, fez curso e faz isso com frequência. Então, a execução do serviço de banho, em tese, é melhor feita do que quando a gente faz em casa. Além disso, ela vai usar produtos que são destinados especificamente para cães. Sabões, sabonetes, shampoo, escova, são todos produtos destinados especificamente para cachorros. Entretanto, a gente vai ter um desafio ambiental muito maior, já que o animal vai entrar em contato com outros cães, com cães de imunidade diferente, que podem ou não estar doentes, que podem ou não estar carregando vírus e bactérias. Eles podem não estar manifestando clinicamente a doença, porque o seu sistema imunológico já está desenvolvido, mas o nosso filhotinho ainda não. Então ele pode entrar em contato com esse patógeno, com esse vírus ou essa bactéria e apresentar doença. Além do animal estar exposto a um ambiente completamente desconhecido, onde tem sons diferentes, barulho de secador, barulho de máquina, outros animais latindo, outras pessoas tocando nele, carregando, e isso pode deixar o nosso animalzinho muito assustado, muito indefeso ali. Já quando a gente opta por dar o banho na nossa casa, o ambiente é todo controlado. O animal já está inserido naquele ambiente, então ele não vai entrar em contato com coisas que são novas para eles, que são desconhecidas. As pessoas também são pessoas que já são do convívio normal dele e não vão ter animais diferentes, outros animais que possam levar algum tipo de patógeno, algum tipo de vírus ou bactéria para o nosso filhotinho. Entretanto, você pode não dominar tão bem as técnicas de banho, de como dar o banho no animal, e os produtos também podem não ser tão adequados. Se você, por exemplo, não pode usar produtos de uso humano, já que os produtos para pessoas são pensados no pH da pele de uma pessoa. E o pH da pele do cachorro é completamente diferente. A gente pode gerar agressões químicas à pele dos cães se a gente usar produtos humanos. Então, quando for dar o banho em casa, optar por usar produtos específicos para os cachorros. É muito comum quando a gente adota um cachorrinho, um filhotinho, dependendo da condição ambiental onde que ele estava, esse animal vem com muito ectoparasita, seja pulga ou carrapato. Um dos tratamentos possíveis para infestação de pulga e carrapato é tratamento com banho, tratamento tópico com banho. Nessa fase da vida do animal, ainda não é indicado fazer uso dessa forma de tratamento, banho para combater pulga e carrapato. Se porventura você adotar um filhotinho e ele vier com muita pulga e carrapato, escolha fazer a medicação tópica, sem banho, aplicação de Puron, medicação direto na pele, ou se não, fazer medicação via oral. Vai ser um tratamento mais seguro do que fazer uso de banho. Outro fator ambiental que é importante a gente levar em consideração é a temperatura. O indicado para a gente dar banho nos cães é escolher dias mais quentes e horários mais quentes do dia. Quando a gente vai agendar um horário num pet shop, esse fator fica mais difícil de a gente conseguir controlar, já que a gente vai ter que fazer um agendamento prévio.
Por exemplo, quando a gente vai agendar numa segunda-feira um banho para sexta, não tem como a gente saber se na sexta-feira o dia vai estar quente, se aquele horário que a gente reservou vai estar quente. Então, quando a gente dá o banho na nossa casa, a gente consegue ter um maior controle nesse tipo de fator. E dentro desse fator temperatura, a gente tem sempre que dar banho com água morna. A água fria pode gerar, o animal pode se sentir agredido. Então, sempre que possível, tente dar o banho no seu animal uma água mais morna, uma água mais confortável. Não uma água pelando, mas uma água mais morninha, onde seja confortável ficar ali debaixo. Tente proporcionar um ambiente tranquilo, um ambiente agradável para o seu animal. Tente fazer com que esse momento seja prazeroso para ele. Outro fator que a gente consegue controlar em casa é a questão da transição do banho. Querendo ou não, é um evento diferente na vida do animal. Um evento que ele ainda não está acostumado, que ele ainda não foi exposto. Então, o recomendado é que a gente faça uma transição. Se o animal ainda não estiver muito sujo, não tiver entrado na lama, por exemplo, não tiver caído nada em cima dele, nenhuma sujeira, o ideal é que se ele estiver bem tranquilinho, não estiver muito sujo, só fazer uma limpeza a seco, com pano seco, um pano úmido, e tá tudo tranquilo. Ele vai se acostumando com esse estímulo sobre a pele, o contato na pele, para aceitar melhor esse novo evento na vida dele. Já se ele tiver andado num ambiente mais sujo, se não tiver com a região perineal ali sujinha de fezes, o ideal é limpar as patinhas, limpar a região perineal usando um pano mais úmido ou até molhadinho com sabão. Agora, se não, se o animal estiver realmente bem sujo, aí é um banho completo mesmo. Mas tente fazer essa transição, esse ensinamento de como dar o banho anual de forma gradual, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Evite tentar, já no primeiro banho, se o animal não estiver sujo, evite fazer o primeiro banho completo no seu animalzinho. Um fator muito importante da gente levar em consideração são os produtos que a gente vai usar para dar banho nos cães. Como a gente falou anteriormente, produto de cachorro é de cachorro, produto de humano é de humano. Nada de ficar usando produto de humano para dar banho no cachorro. A gente pode ter casos graves de dermatite por conta de uma bobeira dessa. Outra coisa que pode gerar graves problemas é o uso de perfume. Fragrâncias podem gerar quadros alérgicos muito intensos nos cães. Então, se a gente puder evitar, não use perfume. O olfato dos cães é muito mais desenvolvido que o nosso. E eles vão ficar com aquela substância ali na pele por um tempo prolongado, é que ele pode irritar demais na narina, o olfato dos nossos cachorros. E o ponto mais importante da gente levar em consideração para fazer o banho nos filhotes é a idade. Até os 2 meses, o animal ele é muito sensível. Então a gente tem que tentar ao máximo reduzir o estresse fisiológico que ele pode passar. Nessa fase, ele ainda está sob proteção do colostro. Ele ainda não desenvolveu, não conseguiu produzir anticorpos para se defender. Ele ainda não começou o seu protocolo vacinal, então o anticorpo que ele tem é da mãe. Se a gente der banho nesse filhote, a gente vai desafiar o seu sistema imunológico, porque ele vai ser agredido, né? E outra coisa, a gente vai tirar o cheiro natural que ele tem na pele. Quando a gente faz isso, a gente pode gerar problemas com a identificação com a mãe. Então, esse filhote, essa ninhada, pode ser rejeitado pela mãe pelo simples fato da gente ter dado banho. Então, até os 2 meses de idade, banho é terminantemente proibido. Nessa faixa de 2 meses, é indicado a gente iniciar o protocolo vacinal. Quando a gente inicia esse protocolo, o animal começa a produzir seus anticorpos, seu sistema imunológico começa a desenvolver e ele começa a ficar mais resistente aos fatores ambientais. Quando ele termina o seu protocolo vacinal, que é ali por volta do 4º, 5º mês de vida, aí sim a gente pode pensar em iniciar os banhos nos filhotinhos. O ideal é que a gente espere entre 15 e 20 dias após a última vacina, para que a gente não tenha nenhum problema na reação vacinal, o animal não deixe de produzir os anticorpos que ele deve produzir, pelo fato de a gente ter dado o banho. É interessante que a gente faça aquela transição que a gente falou aqui antes, de iniciar com um banho a seco, depois limpar só as patinhas e região perineal e depois fazer um banho completo para o animal se acostumar com o banho e aquele momento ali ser um momento agradável e prazeroso na vida dele. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa seu like aqui pra gente, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de relevância e possa levá-lo até a mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.